Assim nos diz a palavra do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos do 1 ao 18. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto não mais teriam consciência de pecados, tendo sido purificados uma vez por todas. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, e disso dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também depois: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Amém. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra, ó Pai, ela tem autoridade inerente a ela mesma. Ela é autoridade sobre a igreja, ela que firmou, que estabeleceu a igreja, ela que nos conduz, ó Pai, a Ti mesmo. E nós rogamos a Ti, Senhor Deus, abençoa-nos de modo que possamos, pela fé, ouvir a pregação do Teu santo Evangelho, que atentamente, Senhor Deus, possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, e que possamos guardar no nosso coração a Tua Palavra. Ó Senhor, é o que nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não acredito que não é muito difícil para muitos de vós já terem ouvido uma expressão tal como, por muitas vezes as pessoas repetem quando nós estamos evangelizando e proclamando o Evangelho, as boas novas para algumas pessoas, e elas dizem: eu vou ser crente, eu vou servir a Deus quando eu consertar a minha vida, quando eu ajeitar a minha vida, quando eu de fato conseguir consertar aquilo que está torto em minha vida. Mas aí fica um grande questionamento: como consertarmos a nossa vida, como endireitarmos a nossa vida, que por natureza é uma vida torta? O homem é caído em pecado, o homem é nascido completamente distorcido em sua natureza no que diz respeito ao que possa fazer para agradar a Deus, para buscar a salvação, para servir a Deus, para prestar culto a Deus. Então, como então o homem pode dizer, abrir os seus lábios e dizer: eu só vou servir a Deus quando eu consertar a minha vida? Como este homem caído, como este homem quebrado, como este homem que foi
distorcido pelo pecado, ele pode consertar a sua vida. É algo impossível para qualquer homem, seja por quaisquer métodos que ele desenvolva, consertar a sua vida, emendar a sua vida, corrigir a sua vida, retificar a sua vida. É impossível para o homem por si mesmo, pelos seus méritos, pelas artimanhas da sua mente, pelas disposições do seu coração, buscar a Deus, buscar santificar-se, ou santificar-se de modo que se adeque ao padrão de Deus. E é basicamente para isso que nos faz refletir aqui nesse texto da carta aos Hebreus, aqui nesse capítulo 10, que não estão sendo apresentadas coisas inéditas, mas é verdadeiramente uma ênfase que o apóstolo aqui, ele está apresentando a esses irmãos hebreus, a esses irmãos sofredores, a esses irmãos que estavam sendo afligidos diante de um contexto de sofrimento, de dor e de aflição. Ele está enfatizando aqui as verdades que já foram ditas quanto à santificação, quanto à justificação, quanto ao perdão dos pecados, quanto à natureza do ser de Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados. E aqui o Senhor vai estar de fato tratando de modo enfático, não apenas com aqueles irmãos hebreus daquele período, mas com toda a igreja de todos os séculos. O Senhor continua tratando conosco. Assim como o pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece de nós. Veja, não são poucas as vezes que eu tenho que repetir inúmeras vezes verdades para Israel, para que ele não se machuque, o meu pequenino filho de 2 anos. E assim também certamente acontece com os irmãos que têm filhos mais velhos. Eles continuamente têm que estar repetindo as mesmas verdades, para que eles consigam compreender, para que eles consigam de fato se conduzir de modo saudável e de modo que não traga o prejuízo para si mesmos. E de igual modo o Senhor assim também nos trata. O Senhor não apenas disciplina o filho a quem ama, o Senhor não apenas castiga os filhos quando eles se rebelam contra Ele, mas o Senhor, Ele é misericordioso, ao ponto de que Ele repete as suas palavras aos nossos ouvidos e aos nossos corações, para que nós não nos desviemos do caminho da verdade, para que nós não nos apartemos do seu caminho, para que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis, servindo a Ele, adentrando em sua presença, adorando a Ele, servindo ao Senhor com alegria. E bendito seja o Senhor pela sua tão grande misericórdia, graça, compaixão, que Ele demonstra para com nós outros. Nós não merecemos nada disso. Quem somos nós para dizer eu mereço isso ou eu mereço aquilo da parte de Deus? Deus não precisa de nenhum de nós, Ele é autossuficiente. Antes que o mundo se formasse, antes que nós existíssemos, Ele já era. E Ele já, em sua natureza, e desde toda a eternidade é autossuficiente. Ele não precisa de nada, mas para a manifestação da sua graça, Ele nos chama, Ele nos redime e Ele nos conduz. E aqui, meus irmãos, esse texto da palavra do Senhor vai nos exortar quanto a esta grande verdade que nós precisamos refletir quanto a ela. Como corrigir a nossa alma, como corrigir o nosso coração, como estar de fato de modo aperfeiçoado diante do Senhor. Algo que vai estar sendo apresentado aqui ao longo desse texto, no que diz respeito aos sacrifícios que eram realizados na antiga aliança, em contraste com o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Os sacrifícios da antiga aliança, como é dito no versículo 1, eles eram sombra, eles eram de fato algo que apontava para o verdadeiro sacrifício, eles não eram a realidade. A realidade é o sacrifício que há em Cristo Jesus, consumado e feito de uma vez por todas, sacrifício que não se repete, sacrifício que foi de fato ali na cruz consumado, quando o nosso Salvador clamou: Tetelestai, está consumado. Ele realizou tudo o que precisava ser feito. Ele derramou a sua alma na morte. Ele foi contado com os transgressores. Ele foi moído pelo peso da ira de Deus. Para quê, meus irmãos? Para fazer com que nós pudéssemos ter aquilo que outrora não podíamos ter. Assim como os crentes hebreus não podiam alcançar a perfeição,
junto à metodologia da administração da antiga aliança, com os sacrifícios dos sangues de bois, do sangue de bodes, dos passarinhos que eram quebrados ao meio e eram oferecidos, dos manjares e todos aqueles rituais que eram apresentados ali, eles não conseguiam alcançar a perfeição. É o que nós podemos ver quando é dito na continuidade do versículo 1: nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes. Aqueles sacrifícios não poderiam tornar perfeitos os ofertantes, não poderiam de maneira alguma purificar a consciência deles de maneira plena, não poderiam de maneira alguma de fato expiar os pecados, como o próprio texto vai trazer na continuidade. Versículo 4: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Aqueles sacrifícios, eles serviam como um memorial, animal após animal, que era sacrificado naquele templo, onde você, quando já estava se aproximando dele, você nem entrava, mas quando você chegava já próximo dele, você sentia o cheiro do sangue, o cheiro dos animais sendo consumidos como holocausto, queimados completamente ali. E todos aqueles sacrifícios que foram realizados ao longo de toda a caminhada da história do povo de Deus, eles serviam para isso, para apontar de fato de que eles eram incapazes e incompletos em si mesmos, de expiar o pecado, de remover a culpa. Antes o que trazia era uma memória do pecado. O homem sempre estava ali se lembrando, os sacerdotes estavam se lembrando, o povo estava se lembrando: eu pequei, por isso eu preciso ir me apresentar diante do Senhor. Eu pequei, por isso mais um animal, o sangue deve ser derramado mais uma vez. Eu pequei, eu sei que eu deveria morrer. Eu sei por eu ter pecado, porque assim diz o Senhor: no dia em que comeres da árvore, certamente morrerás. Eu sei que eu pequei e que o meu sangue deveria ser derramado sobre a terra, como de fato a justiça de Deus sendo aplicada sobre mim. Então aqueles animais eram ali postos como substitutos, no lugar dos ofensores. Aqueles animais que não tinham consciência do que estava acontecendo, aqueles animais que não estavam indo para ali, para aquele sacrifício de modo voluntário. E cada animal que era sacrificado, certamente o povo podia perguntar: onde está o verdadeiro cordeiro? Onde está aquele que verdadeiramente vai expiar de uma vez por todas os pecados? Dia após dia, sacrifícios. Ano após ano, sacrifícios pela nação. No dia da expiação, o sacerdote oferecendo um animal por si e pela nação. E ano após ano, isso se repetindo, e certamente ficava a inculcar a mente do povo, perguntando: onde está o sacrifício definitivo, o sacrifício final para a expiação dos pecados? Então, na continuidade do texto, versículo 5, o autor aos Hebreus vai dizer: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifícios e ofertas não quisestes, antes um corpo me formaste. Aqui o salmista, o autor aos Hebreus, ele está mencionando o Salmo 40, versículos do 6 ao 8, um salmo messiânico, um salmo de Davi, que era um tipo do Cristo que haveria de vir, um tipo do Messias, um tipo do verdadeiro rei, um tipo daquele que haveria de vir de fato para exterminar os inimigos do povo de Deus. Ele diz: não te deleitaste em holocaustos e oferta pelo pecado. Então, versículo 7, eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios de oferta não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cristo cumpriu a vontade de Deus. Cristo, ele é aquele que atendeu perfeitamente a lei de Deus. E aqui o autor aos Hebreus, ele está trazendo uma versão interpretada daquilo que está descrito lá no Salmo 40. Quando ele diz: em um corpo me formaste, ele está interpretando a expressão que é vista lá no Salmo 40. Quando é dito: abriste os meus ouvidos, ele está de fato interpretando para o fato do Messias ter cumprido toda a lei de Deus. Ele ouviu verdadeiramente a voz de Deus que disse: não coma, porque você vai morrer. Obedeça,
cumpra os meus mandamentos, ande nos meus caminhos. Cristo foi aquele que verdadeiramente ouviu a voz do Senhor, aquilo que Adão não conseguiu fazer no jardim. Cristo fez em meio a um deserto aquilo que Adão não conseguiu fazer em meio a toda uma tranquilidade de um jardim. Cristo cumpriu como homem de dores, humilhado, rejeitado, como a raiz de uma terra seca, dos quais os homens desviavam o seu rosto, não queriam estar próximo dele. Cristo cumpriu, atendeu perfeitamente a lei de Deus. Este é o único modo pelo qual o homem pode ser aceito diante de Deus. Não basta cumprir um mandamento, não basta não ser um adúltero, não basta apenas não ser um idólatra, não ter imagens de escultura em casa. É necessário cumprir toda a lei de Deus. E quem, meus irmãos, pode nessa noite levantar a mão e dizer: eu cumpro a lei de Deus, eu atendo a lei de Deus, eu jamais errei em meu caminho, eu jamais disse uma palavra frívola, eu jamais me assentei na roda dos escarnecedores para rir de piadas indecentes e piadas que desonram o nome de Deus e piadas que trazem prejuízo àqueles que são feitos à imagem de Deus. Quem de nós nunca jamais errou? E basta termos errado em um único mandamento e nós já quebramos toda a lei. Basta nós termos quebrado o menor dos mandamentos e nós já quebramos toda a lei do Senhor, toda a lei de Deus. Por isso é impossível para o homem em si mesmo cumprir a lei de Deus. Mas aqui nós estamos diante de algo glorioso, diante de uma verdade de que alguém cumpriu a lei de Deus, alguém atendeu a lei de Deus, alguém fez aquilo que eu e você não podia fazer, aquilo que nós jamais conseguiremos fazer por nós mesmos, em nossa realidade, enquanto criaturas caídas, quebradas, manchadas pelo pecado, na qual a imagem de Deus foi distorcida. Então diz: eis aqui estou, ó Deus, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove aquele meio transitório dos sacrifícios, dos touros, dos bodes e de todas aquelas cerimônias da administração da antiga aliança. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então ele vai dizer algo muito glorioso, meus irmãos. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Como ser perfeito? Como consertar a vida? Veja, é o que nós estávamos pensando desde o princípio. A ideia da perfeição, aqui da palavra perfeição ou aperfeiçoar, ela traz justamente a ideia de completar, de capacitar. Como sermos capacitados para cumprir a lei de Deus? Nenhum de nós pode dar um passo sequer em direção ao cumprimento da lei de Deus sem que antes tenhamos atentado para essa verdade, a oferta, a oblação do sangue de Jesus, do corpo de Jesus, em sua totalidade, aquele que em sua natureza é homem e Deus, em uma só pessoa. Então somente por meio de Cristo é que alguém pode caminhar para a santificação, por meio do sacrifício feito de uma vez por todas. Veja, o texto é muito claro. Uma vez por todas, pontualmente, unicamente, não se repete. Não tem novo sacrifício de Cristo, como hereticamente, erroneamente, uma opinião errada, uma exposição errada da doutrina é feita pela Igreja Católica Romana, quando no ato da entrega dos elementos do pão e do vinho disse que ali está sendo feito um sacrifício de Cristo, que toda missa está sendo feito um sacrifício, um novo sacrifício de Cristo. Isto é uma abominação. Cristo já realizou de uma vez por todas. Tetelestai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Cristo de uma vez por todas satisfez a justiça de Deus,
para cancelar os nossos pecados, para nos justificar dos nossos pecados e para que posicionalmente fôssemos feitos santos em Deus, santos em Cristo Jesus. Nós já somos santos por meio desse sacrifício. Nós já somos santos posicionalmente. Aqueles que estão em Cristo Jesus são aqueles, como o apóstolo Paulo ele trata em suas cartas, dizendo aos santos chamados para serem santos. A graça e a paz e sauda esses irmãos. Nós já somos santos e só este meio de santificação. Não existe outro método. Não existe algo de mim mesmo que eu possa dizer: eu vou me santificar, eu vou corrigir a minha alma primeiro. Isso é aborrecível diante de Deus. As nossas melhores obras, as melhores obras dos homens, a parte do sacrifício de Cristo, é como um trapo de imundícia, é como uma podridão, é como algo fétido aos olhos de Deus, é algo que Deus não aceita. Apenas em Cristo é que nós somos aceitos, é que as nossas obras podem ser aceitas diante do trono da graça. Não existe outra alternativa, não existe outro caminho, apenas Cristo e Ele somente. Portanto, erram aqueles que buscam enfatizar que o homem tem um poder em si mesmo para escolher fazer aquilo que é bom diante de Deus. O homem não pode. O homem não pode senão alcançado por aquilo que Cristo fez de uma vez por todas. Queremos enfatizar que o sacrifício foi pontual, foi único, tanto pelo que se apresenta no versículo 10, quanto pelo que se pode ver no versículo 12, quando diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então veja, os sacerdotes sempre tinham serviço a realizar, os sacerdotes sempre tinham algo a fazer. No mobiliário do tabernáculo, no mobiliário do templo, não havia lugar para que os sacerdotes sentassem, eles estavam continuamente em pé. Cristo, todavia, ao ter consumado a obra que o Pai lhe designara a fazer, Ele assentou-se à direita de Deus. Versículo 13: aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque por uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, neste ponto, a gente pode refletir o seguinte, no versículo 12, quando é dito que Jesus, porém, tendo oferecido, a palavra aqui está no tempo do grego, que a gente chama o tempo auristo, é algo que aponta para uma realização pontual, que não mais se repete. Então, foi isso que Cristo realizou. E depois, nós podemos observar no versículo 14, quando diz: porque por uma única oferta a aperfeiçoou. E aqui o texto está no modo verbal, do tempo perfeito, naquilo que diz com relação a nós outros. Essa palavra aperfeiçoou, ela do texto original traz uma implicação de uma ação que aconteceu no passado e tem reflexos no presente e no futuro. Nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Posicionalmente nós já somos santos, fomos completados. Deus, quando olha para nós, Ele não olha simplesmente para a nossa pessoa em si mesma, mas Ele olha para a obra de Cristo sobre nós. Ele olha sobre a ótica da obra de Cristo Jesus, aquele que cumpriu a lei de Deus e que nos substituiu na cruz do Calvário. E nós que já fomos feitos santos diante de Deus, nós estamos sendo aperfeiçoados. Existe uma obra de santificação contínua em nossas vidas, a qual o Senhor está trabalhando em nossas vidas, através do sofrimento, através do estudo da palavra também, através de diversas circunstâncias, nos moldando para que sejamos conformes à imagem do seu Filho. Este é o propósito pelo qual o Senhor está nos conduzindo a cada dia, e Ele está nos aperfeiçoando para sempre. Quantos estão sendo santificados? É uma obra contínua, a obra de santificação, que tanto envolve a soberania de Deus, quanto envolve a responsabilidade humana. Nós temos também
de nos esforçarmos, quando somos participantes da oferta do corpo de Jesus, do sacrifício de Cristo, por então a nossa natureza ter sido transformada. Então, aqueles que foram transformados estão continuamente sendo transformados, aperfeiçoados, lapidados. Como às vezes a gente canta, né? Eu quero ser, Senhor, como um vaso na mandoleira. Se lembrando lá de Jeremias, quando ele fala sobre o oleiro que está disposto ali sobre a massa, e aquele vaso se estraga e ele torna a fazer novamente um novo vaso. O Senhor continuamente está nos quebrando. O Senhor continuamente está nos provando em fornalhas de aflição. Ele está nos depurando. Ele está tirando as sujidades da nossa alma. Não estranheis, irmãos, o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Não estranhe o sofrimento como crente. Não estranhe a angústia, as dificuldades. Não estranhe. O sofrimento é um modo por meio do qual Deus trabalha em nossas vidas, molda o nosso caráter, tira todas as imperfeições do nosso ser, através das circunstâncias que nos cercam, através dos males que nos sobrevêm, e nós estamos sendo santificados, lapidados pelo Senhor. O Senhor está removendo tudo que há de mal continuamente. A luz do justo vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós estamos continuamente sendo aperfeiçoados pelo Senhor. Porque por uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz: o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Essa é a obra da regeneração. Isso é algo que o homem não pode fazer de si mesmo. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Deus não lembra mais dos nossos pecados. Deus não lança novamente em nosso rosto os pecados que Ele mesmo perdoou. Deus, Ele não é como a gente às vezes, infelizmente, como criaturas caídas. Às vezes a gente perdoa, diz que perdoa, e aí quando é com um tempo mais na frente, né, de repente a gente está lembrando, né, em meio a alguma dificuldade que surge, de alguma coisa que nosso cônjuge fez, nosso irmão em Cristo fez. Deus não age assim, meus irmãos. Deus lança mesmo no mar do esquecimento. Ele diz: dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais para sempre. Deus age assim para com aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão participando da oferta do corpo de Cristo, do sangue de Jesus. O Senhor não mais se lembra para sempre das iniquidades, dos pecados, muitos dos quais nos afligem, podem querer vir à nossa memória para nos acusar. Mas aí o apóstolo diz lá na carta de João: filhinho, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado junto ao trono da graça. Se o vosso coração vos acusa, maior é Deus. Meus irmãos, nós não nos julgamos a nós mesmos. Quem nos julga é o Senhor. É o Senhor quem nos julga. E o Senhor diz que aqueles que estão em seu Filho, aqueles que estão participantes dessa nova aliança, da aliança da graça por meio do sangue de Cristo, do corpo de Cristo, Ele diz: eu não mais me lembrarei. Talvez você tenha cometido os pecados que afligem a sua alma. Lembre-se do sacrifício de Cristo. Só o sacrifício de Cristo é suficiente. É importante nós realizarmos boas obras, é importante nós buscarmos, nos entregarmos na nossa oferta como um sacrifício vivo, em amor a Deus, em amor ao nosso próximo. Mas nós fazemos isso como uma expressão de gratidão a Deus e como algo que é próprio de uma nova natureza. Mas nós não precisamos fazer isso para querer comprar o favor de Deus.
Tudo que nós precisamos, nós já encontramos em Cristo. Você quer ser amado por Deus? Você quer entrar na presença de Deus? Sem medo, sem receio, sem constrangimento. Apresentar-se diante do Senhor com reverência e grande apreço. O que você precisa é confiar no sacrifício de Cristo. Não confie nas suas obras. Não confie naquilo que as suas mãos produzem. Não confie em nada que há em você mesmo. Não confie em nenhuma outra coisa senão no sacrifício de Cristo. Confie no sacrifício de Cristo. E você terá, de fato, alcançado a santificação, o aperfeiçoamento, aquilo que falta para o coração dos homens que andam como que as palpadelas, como que cegos no escuro, tateando, buscando encontrar algo para corrigir a alma e não conseguem encontrar. Nós encontramos no Evangelho de Cristo, no Evangelho de Cristo Jesus, na cruz de Cristo, na suficiência de Cristo, e Cristo somente, e Cristo somente, e Cristo somente. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Que Cristo seja exaltado nos nossos corações, ó Pai. Ó Senhor, que essa palavra não fique apenas para nós mesmos, mas que possamos sair, ó Pai, daqui nessa noite, todas as oportunidades que estivermos, possamos compartilhar, Senhor, com aqueles que estão ao nosso redor, sobre a suficiência que há em Cristo Jesus para a nossa santificação, para o perdão dos pecados, para corrigir a nossa alma, para nos aperfeiçoar diante do Senhor, para nos fazer, ó Senhor, aceitáveis diante do Senhor. Ó Senhor, coloca uma santa disposição, que possa ser, ó Pai, como um fogo abrasador dentro do nosso coração. Ó Pai amado, o desejo de compartilhar essas boas novas, é o Evangelho do Teu Filho. Ó Senhor, nós bendizemos o Teu nome e te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.